Olá amigas e amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje eu vou dar uma dica para vocês de como ensinar a sua calopsita a comer outros alimentos além do mix de sementes. A questão da nutrição de calopsitas é um assunto muito discutido ainda, tem muita divergência entre os profissionais, mas eu acredito, como muitos profissionais e criadores, que balanceando a alimentação da sua calopsita é o melhor para a saúde dela. O problema é que muita gente trata os animais como seres incapazes de dar tudo o que eles querem e deixa eles fazerem o que eles quiserem. E isso muitas vezes bota em risco a vida do animal, né? A alimentação é um exemplo disso. Assim como os seres humanos, as calopsitas, elas têm os alimentos favoritos delas, né? E a gente não pode deixar elas comerem só o que elas gostam. Elas precisam comer o que elas precisam comer para elas ficarem saudáveis. Aqui no plantel quase todas as aves comem de tudo, folha, farinhada, ração extrusada, tá? Poucas aves não comem de tudo, mas comem muita coisa já tem uma alimentação bem balanceada. E é claro que isso não foi da noite para o dia, mas eu vou ensinar para vocês aqui hoje uma técnica de como vocês podem fazer para que as suas aves comecem a comer novos alimentos que não só as sementes. Então, como fazer minhas calopsitas comerem outros alimentos? Primeiro, você tem que saber a quantidade de comida que a sua calopsita come por dia. E como é que você vai fazer isso? Tem muita gente que enche o pote de comida e deixa lá durante dias. Não dá para fazer isso. Isso não é bom você fazer, então se você faz, sugiro que não faça mais. Mas para essa técnica funcionar, você não vai poder fazer isso. Você vai ter que saber exatamente a quantidade que elas comem por dia. Como é que você faz isso? Você vai reduzindo por dia a quantidade de sementes. Então por exemplo, você alimenta a calopsita 10 horas da manhã todos os dias. Então você bota uma quantidade de sementes às 10 horas da manhã de um dia. No dia seguinte, 24 horas depois, você observa o pote. Ainda tem umas cascas, mas ainda tem muita semente. Então você tira tudo e coloca menos quantidade do que você colocou no dia anterior. Aí olha no dia seguinte, 24 horas depois. Ainda tem muita semente. Você vai diminuindo até o dia que vai ter só casca, ou seja, ela comeu tudo que estava dentro do pote, ou se sobrar um pouquinho de semente também, aí você dá uma margenzinha, não tem problema, tá? Mas aí você descobriu a quantidade que a sua calopsita come por dia. E você vai manter essa quantidade durante 7 dias mais ou menos. Então, descobriu a quantidade que ela come por dia, mantém essa quantidade durante 7 dias. Todos os dias, no mesmo horário, você bota a mesma quantidade de comida. No dia seguinte vai ter acabado, você abastece de novo com a mesma quantidade de comida e assim por diante durante uma semana. Isso vai ser bom até para aquelas calopsitas que não comem o mix de semente todo. Porque como a oferta de comida diminuiu, ela não vai poder ficar mais escolhendo o que ela gosta. Ela vai ter que comer o mix todo. E aí isso vai fazer até bem para ela, porque ela vai se acostumar com as novas sementes ali que ela deixava de comer. E aí assim, existe uma lista de alimentos complementares, tá? E alguns são mais fáceis e alguns são mais difíceis delas aceitarem. Eu vou explicar para vocês aqui na ordem. E aí vocês começam com essa técnica que eu já vou explicar para vocês, do alimento mais fácil para o mais difícil. A lista é a seguinte: o alimento mais fácil das calopsitas aceitarem são as folhas. Então folha de couve-flor, espinafre, rúcula, todas essas folhas, agrião, são folhas que elas têm mais facilidade de aceitar. Se você oferecer, geralmente elas comem. Para facilitar ainda mais, você corta em tirinha, igual o couve mineira, sabe? Corta em tirinha porque elas gostam de alimentos em tirinha, elas gostam de fios, dessas coisas. Então vai interessar elas pegar o alimento já. Pode misturar as folhas, lava bem antes de dar as folhas para as calopsitas, tá? Pode misturar, dá cru mesmo, corta em tirinhas e dá cru. Não precisa encher, você bota uma quantidade que você acha que elas vão comer. No começo bota menos, vê o que elas gostam e depois vai aumentando. O segundo alimento fácil delas aceitarem também é o ovo cozido, tá? Então você cozinha o ovo, corta na metade, pode deixar as duas metades lá, que geralmente elas vão comer. Algumas gostam mais da clara do que da gema, outras tanto faz, comem clara e gema, tá? Aí eu também deixo a critério delas se elas quiserem comer a gema ou não, aí eu deixo a critério delas. Terceiro alimento mais fácil também são os legumes, então cenoura, chuchu, pimentão, essas coisas também. Corto em tirinhas, que é mais fácil elas aceitarem os alimentos em tiras, e oferece para elas.
Quarto alimento, aí já começa a complicar um pouquinho, é a farinhada. A farinhada que eu uso aqui na criação, que é a CDE. Nenhuma calopsita minha nunca recusou, desde a primeira vez que eu ofereci, mas existem algumas farinhadas que as calopsitas não gostam e elas estranham. Então, às vezes é um pouco difícil elas aceitarem farinhada. Próximo alimento que começa a ficar bem complicado elas aceitarem são as frutas. Geralmente elas não gostam das texturas das frutas, acho que é porque tem muito líquido e a calopsita prefere alimento um pouco mais seco. E por último, que é o alimento mais difícil elas aceitarem, é a ração extrusada, que é aquela raçãozinha que são uns grãozinhos de ração mesmo, tá? Esse é bem mais difícil de elas aceitarem, mas com a técnica que eu vou explicar aqui agora, elas provavelmente vão aceitar. Então vamos lá, a técnica é a seguinte: depois de uma semana que você está oferecendo ali todos os dias a quantidade de comida só que elas comem por dia, tá? Não tá deixando comida à vontade, tá botando só aquela quantidade. Depois de uma semana, no mesmo horário, você, digamos, vai começar pelas folhas. Então você vai cortar as folhas, vai colocar no mesmo pote que você oferece mix de semente, no mesmo horário, e vai deixar só as folhas no pote que você oferece o mix de semente, o pote que elas comem, vai deixar só as folhas ali dentro durante algumas horas. 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende da... Se você der a comida muito cedo, você pode deixar mais tempo. Se você já der 10 horas da manhã, eu deixaria até meio-dia, 1 hora mais ou menos. Não deixaria passar muito disso não. Deixa as folhas ali, que é o único alimento que elas têm, então elas têm que experimentar, elas têm que começar a comer, elas vão começar a experimentar e vão começar a gostar aos poucos. Depois de algumas horas, elas comendo ou não comendo, eu retiro aquelas folhas, porque depois de algumas horas as folhas também já estão ruins, e aí eu complemento com a quantidade de mix de semente que elas comem diariamente, tá? Então eu dou a folha mais a quantidade que elas comem diariamente. E aí elas comem as sementes todas. No dia seguinte, eu dou só semente. No outro dia eu faço a mesma coisa, eu boto as folhas primeiro, mais tarde eu boto as sementes. E assim por diante. Quando elas já estiverem comendo bem as folhas, aí você passa para o segundo alimento, né? Que é o ovo cozido. Então faz a mesma coisa, bota só o ovo cozido, depois o mix de semente. No outro dia só o mix de semente. No outro dia ovo cozido e mix de semente, e assim por diante, tá? Essa técnica você vai usar para os alimentos mais fáceis, que são as folhas, o ovo cozido e os legumes. Para farinhar as frutas e extrusadas, eu uso uma outra técnica que é a mais fácil aceitação. O que eu faço? Para os alimentos secos, a farinhada e a extrusada, eu não coloco só farinhada ou só extrusada, tá? Eu coloco ali a quantidade de mix de semente que elas comem por dia, tô dando aquela quantidade durante uma semana. Depois eu tiro um pouquinho da quantidade e boto um pouquinho de farinhada. Eu misturo junto com o mix de semente. Quando elas terminarem de comer o mix de semente todos, só vai sobrar farinhada dentro do pote. Então elas vão começar a comer a farinhada também. E eu vou aumentando aos poucos a quantidade de farinhada. Vou aumentando aos poucos até com que elas se acostumem. Extrusada, a mesma coisa. Boto o mix de semente com um pouquinho de extrusada. Aos poucos eu vou diminuindo a quantidade de mix e aumentando a quantidade de extrusada, tá? Então essa é a técnica que eu faço para elas comerem farinhada e extrusada. Eu misturo com mix de sementes. Agora, a fruta, como ela é um alimento mais molhado, eu não posso misturar nem com farinhada, nem com extrusada e nem com mix de semente. Então o que eu faço com a fruta? Depois que elas já estão comendo bem folhas, legumes, ovo cozido, eu corto as frutas em tirinhas, tá? Aí é mais fácil você cortar maçã, pera, banana já fica mais difícil. Mas você cortar as frutas em tirinhas e misturar com os legumes, misturar com as folhas, porque se elas já estão comendo bem esses alimentos, elas vão acabar experimentando também as frutas. Essas técnicas costumam funcionar, aqui na criação funciona muito bem, todas as aves comem quase tudo, mas você vai ver que a sua calopsita, geralmente, ela tem os alimentos favoritos dela e alguns que elas não comem de jeito nenhum, né? E aí cabe a você respeitar isso ou não, forçar ela a comer ou não, né? Eu não gosto de forçar, mas pelo menos algum legume elas têm que comer, alguma fruta elas têm que comer, alguma folha elas têm que comer, uma pelo menos elas têm que comer. Bom, espero que a técnica funcione na casa de vocês, aqui funciona muito bem, muita gente tem essa dúvida, não consegue dar outros alimentos para as calopsitas, mas eu acho que vai funcionar se você respeitar direitinho aí tudo que eu falei. Se ficar alguma dúvida, você escreve para mim aqui no vídeo ou lá no Facebook. E se você não é inscrito no canal, pode se inscrever aqui e ativar o sininho das notificações. Para quem ainda não conhece nossos parceiros, é só ler aqui embaixo no vídeo, na descrição, tem todos os parceiros e o meu contato lá no Facebook, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!